Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rayana Duval, arpista e educadora musical, e hoje nós começamos uma série que vai levar vocês para uma das aventuras mais incríveis da minha vida como arpista e professora, que foi nossa viagem à França. Mas antes de chegar lá, todo sonho começa com um plano, e o nosso plano era bem ambicioso: levar nossas alunas de harpa para uma aventura musical inesquecível na França. Nesse primeiro vídeo da série, eu vou mostrar para vocês os bastidores, os desafios e as alegrias da nossa preparação intensa aqui no Brasil. Para todos vocês que amam a harpa, a música e grandes projetos, preparem-se para conhecer a dedicação por trás de um sonho. E como que surgiu essa ideia maluca de levar um grupo de alunas de harpa para tocar na França? Bom, tudo começou 6 anos atrás, em 2019, quando nós do PIN, Programa Integração pela Música, recebemos um convite para levar um grupo de alunos de harpa para tocar no festival Harpes ou Max, que aconteceria em maio de 2020. O PIN é um projeto social de música que fica em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro. Eu, a professora de harpa, escolhi as 5 alunas que estavam mais adiantadas para formar um grupo que eu dei o nome de Arpim, para participar desse festival. Esse grupo foi formado especialmente para o festival. E aí a gente começou uma campanha de financiamento coletivo pela internet. Na época a gente fez também livro de ouro, rifa e outras ações com a participação das crianças e das famílias. Eu, inclusive, dei entrevista na rádio e na TV da minha cidade natal, São José dos Campos, em São Paulo. Se você segue o meu trabalho desde aquela época, possivelmente você se lembra e quem sabe até ajudou, porque eu recebi muito apoio de colegas, amigos, familiares. Muita gente apoiou a nossa ida à França, que seria em 2020. Então eu aproveito para agradecer aqui a todas aquelas pessoas que nos ajudaram nessa primeira tentativa em 2019, 2020, para participar do Festival Harpes ou Max na França. Na época, com a campanha de financiamento coletivo, a gente conseguiu 14 mil reais. E a gente pretendia tentar outras formas de financiamento, porque a gente precisava de 60 mil, mas aí veio a pandemia e o nosso sonho teve que ser deixado de lado. Com a volta das aulas presenciais na pós-pandemia, nós recebemos um segundo convite para participar do festival, mas eu achei melhor não aceitar, porque naquele momento eu achei que a gente não estava ainda pronto, não estava preparado, não estava recuperado, né, dos efeitos da pandemia para poder assumir um compromisso desse porte. Alguns alunos de harpa tinham saído do PIN, outros eram muito iniciantes e, na verdade, naquele momento a gente estava ainda se reestruturando. Mais tarde eu sugeri para a Célia Moreira, coordenadora do PIN, que usasse aquele dinheiro que a gente tinha arrecadado com a campanha para comprar 2 harpinhas para a gente usar no nosso trabalho de ensino de harpa dentro da escola pública que a gente estava começando naquele momento. Isso foi final de 2022. E foi então que nós compramos 2 harpinhas diatônicas de fabricação nacional. Nós também usamos o dinheiro arrecadado para comprar cordas e fazer a manutenção das harpas que nós já tínhamos lá no PIN. Em junho de 2024, nós recebemos um novo convite para participar do festival, que aconteceria agora em maio de 2025, e dessa vez eu resolvi encarar o desafio. Só para esclarecer aqui, o convite veio do Jaques François, que é diretor musical do Festival Harpes ou Max, e também presidente da Camac Harps, que é uma das maiores fabricantes de harpas do mundo. Ele conheceu o PIN através da Cristina Braga, que é minha professora de harpa e madrinha do PIN. Muitas das harpas do PIN são da Camac, que ofereceu grandes descontos para a compra dos instrumentos. Então já faz um bom tempo que existe uma certa parceria entre PIN e Camac. E depois eu descobri que era um sonho antigo do Jaques levar as crianças da harpa, né, do PIN, para tocar lá neste festival. Quando nós aceitamos pela segunda vez o convite para participar do festival, eu achei que não ia funcionar fazer uma segunda campanha com o mesmo objetivo, até porque quem tinha que ajudar já tinha ajudado da primeira vez. E a gente nem chegou aí da primeira vez, né? Então, essa parte de arrecadar fundos ficou mais para coordenação do PIN, com a ajuda dos familiares, das próprias crianças e dos colaboradores do PIN,
em ações que antecederam o festival. Uma vez que aceitamos o convite, nós sabíamos que o caminho seria longo. E o primeiro passo, muito estudo e trabalho. 7 crianças foram convidadas a participar do festival. Nós fizemos uma reunião com os pais para convidar as crianças a participarem dessa aventura, né, desse festival. E deixamos bem claro que a partir dali não seriam toleradas mais faltas, que todas as crianças teriam que estudar no PIN, na sede, todos os dias, já que elas não têm um instrumento em casa, então elas precisam ir para o projeto, para o PIN, para estudar. Infelizmente, nós tivemos 3 desistências no meio do caminho, por motivos diversos, e no final nós levamos 5 alunas e uma ex-aluna que foi convidada para compor o grupo. É claro que a cada desistência tudo se desestrutura, e essa com certeza foi a parte mais desafiadora para mim como professora. Eu não vou esconder de vocês que eu tive muita ansiedade, tive muito medo de que as coisas não funcionassem e que a gente acabasse não indo, ou pior, que a gente fosse e não conseguisse mostrar um bom trabalho, mas graças a Deus, com muito trabalho, com muito cuidado, com muita disciplina, tudo deu muito certo. Foi no início desse ano de 2025 que a nossa rotina de ensaios se intensificou. Nós tivemos que polir cada peça, sincronizar cada nota e criar uma conexão entre o grupo. A ideia de fazer um repertório de música brasileira foi uma sugestão minha, que foi muito bem aceita pelo nosso diretor musical, Cláudio Moreira, quem fez os arranjos das peças. Eu fiz uma lista com sugestões de peças que a gente poderia tocar, incluindo repertório clássico, popular e folclórico de música brasileira. E ele iniciou então a preparação dos arranjos para 3 harpas, sempre sendo a harpa 1 de nível avançado e as harpas 2 e 3 de nível iniciante. Nossas alunas já estudam harpa há mais de 2 anos, pelo menos, mas a harpa é um instrumento de alta complexidade e para chegar no nível intermediário podem se levar vários anos em geral, especialmente se a gente está falando de crianças. Os arranjos sofreram adaptações com o passar dos ensaios, retirando ou adicionando notas de acordo com a necessidade ou a capacidade técnica das crianças. Nós passamos a fazer ensaios com o grupo, não apenas aulas individuais, e durante a semana as crianças contavam com a ajuda da monitora Agnes ou do próprio maestro Cláudio, que estudava com as crianças também. E quando a gente começou os ensaios em grupo, eu percebi que seria impossível eu focar na minha própria parte, já que eu também estava tocando, e ajudar as crianças ao mesmo tempo. Foi aí que a gente decidiu, que a gente percebeu e a gente decidiu que teria que ter um maestro para reger o grupo. E aí os ensaios passaram a ser com a presença do Cláudio. Isso não foi planejado, não foi algo que desde o início a gente já tinha resolvido, mas isso foi fundamental para o bom andamento dos ensaios e para o resultado final. Para nos preparar para os palcos franceses, nós precisávamos de experiência real. Então, nós organizamos e participamos de apresentações aqui mesmo no Brasil. Nós fizemos pequenos concertos, uma apresentação na Igreja Matriz, um café-concerto, uma feijoada com concerto, uma participação em um festival de música da região. Tudo isso para nos preparar, para nos dar a experiência real de tocar em público com esse grupo que estava sendo ali formado especialmente para isso. Cada apresentação era um degrau nessa escada de preparação. Essas apresentações foram importantíssimas. Elas nos ajudaram a controlar o nervosismo, a testar as peças em público e ajustar o que fosse preciso.
Na nossa primeira apresentação, a primeira peça que a gente tocou era uma peça que imitava tambores indígenas, era uma peça um pouco séria, e eu acho que não agradou muito, porque algumas pessoas começaram a ir embora, a sair do local ali da apresentação, e foi depois disso que a gente decidiu tirar essa peça e focar num repertório mais alegre, mais leve. Foi nessa preparação entre os concertos que eu sugeri para as minhas alunas que sorrissem enquanto estivessem tocando, algo que é bastante difícil para os arpistas por causa de toda a concentração que o instrumento requer. E essa ideia foi muito bem aceita pelo grupo. A gente ficava se lembrando durante os ensaios para sorrir e tentando também ensaiar em casa sorrindo. Foi algo realmente que exigiu preparação de todos ali do grupo. A gente se divertiu durante os ensaios, gritando entre nós: sorria, sorria! E acho que, claro, ninguém conseguiu sorrir o 100% do tempo durante as apresentações, mas eu acho que isso deu uma leveza para o grupo, ajudou a relaxar o grupo e dar uma leveza para as apresentações também. Sorriu. Eu cheguei tempo. Você é o primeiro que tem que sorrir. Um projeto dessa magnitude não se faz sem apoio. E a parte financeira foi com certeza um dos maiores desafios. Inicialmente a gente não tinha nenhum patrocínio, então a gente teve que arregaçar as mangas. Encontrar patrocínio foi um trabalho árduo que exigiu muita dedicação, muito empenho e que foi realizado principalmente pela Célia Moreira, coordenadora do projeto. Nós chegamos a escrever juntas um projeto para o Ministério da Cultura para conseguir apoio para a viagem, mas infelizmente nós não conseguimos. O patrocínio veio em cima da hora, mas veio. Nossas passagens aéreas foram compradas com o apoio da Universidade de Vassouras. E a Camac Harps também complementou o orçamento. Lá na França, o festival se encarregou de todas as despesas relacionadas a transporte, alimentação e hospedagem durante os dias que nós estivemos lá na cidade de Ancenis. Ainda aqui no Brasil, nós organizamos uma série de eventos para arrecadar fundos para a viagem. Foi um trabalho de equipe incrível. A comunidade, os pais, os amigos, todos se uniram para nos ajudar a realizar esse sonho. Recebemos doações de prendas para rifa, de alimentos para a realização do café e da feijoada, doações em dinheiro, além do trabalho voluntário de muita gente. Eu lembro de ver tanta gente que nem ia para a França trabalhando até tarde na cozinha do PIN para que a gente pudesse ir. É muito bonito que oportunidades como essas nos fazem viver. Nós fomos capa de jornal, aparecemos em sites e perfis de notícias nas redes sociais e fomos até entrevistadas para uma reportagem para a TV. Tudo isso para conseguir os meios para a nossa viagem e tudo que isso envolve, porque além das passagens aéreas que a gente tinha conseguido, a gente precisava confeccionar os passaportes das crianças, fazer os uniformes, alimentação durante a viagem, não durante o festival, mas durante as viagens, comprar passagens de trem de Paris até a cidade de Ancenis, onde foi o festival, e depois de volta para Paris. Tudo isso tem muito custo. E a gente precisava de muitos recursos para isso. E foi através dessas campanhas, dessas ações que a gente conseguiu os meios necessários. Vou aproveitar para mostrar para vocês o meu uniforme. Eu sei que não está aparecendo muito bem. Aqui, ó. Essa é a camisa que a gente usava lá. Ela tem um logo especialmente feito para essa viagem, escrito Arpim, Vassouras, Rio de Janeiro, uma harpa. Atrás está escrito Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil. E a gente tinha também um casaco, que era muito parecido, né? E uma calça escrito PIN. Com cada ensaio, com cada apresentação, com cada centavo arrecadado, a viagem se tornava mais real. A empolgação e a ansiedade eram enormes. Nós demos entrevista para a TV, gravamos vídeo para divulgar a campanha, tudo isso em meio a muito estudo individual e muito ensaio em grupo. Não dava nem para pensar em parar no feriado. A vida de todo mundo ali estava girando em torno dessa viagem. As crianças nunca tinham saído do Brasil, então fazer os passaportes e as autorizações de viagem foi
algo que foi planejado com antecedência. Como elas iam estar desacompanhadas dos responsáveis, tudo tinha que estar muito bem organizado para que a gente não tivesse problemas durante a viagem. A maior recompensa para mim, com certeza, foi ver que as coisas estavam ficando prontas, que as apresentações estavam ficando cada vez melhores, que as crianças estavam cada vez mais seguras, que tudo estava fluindo cada vez melhor. Com certeza, para mim, foi o que foi me deixando cada vez mais tranquila e mais relaxada, com menos medo de que as coisas não dessem certo. E com certeza foi isso que foi deixando a viagem cada vez mais leve. Em vez de ser algo que, como se a ansiedade fosse aumentando cada vez mais conforme o dia das apresentações, né, fosse chegando, foi o contrário. Como a gente se preparou muito bem, eu senti que eu fui ficando cada vez mais tranquila, cada vez mais calma, e isso com certeza foi uma das melhores experiências assim que eu tive de preparação, porque eu mesma estava muito segura com a minha própria parte, que eu estava tocando, não era só professora, né? Eu era também artista ali, então eu tinha que preparar a minha própria parte e tinha que ter certeza de que as crianças estavam tocando bem a parte delas. Então, perceber que o grupo, a cada etapa cumprida, cada apresentação que a gente fazia, estava ficando cada vez mais seguro, mais coeso, as coisas estavam funcionando melhor, estavam se encaixando melhor. Com certeza foi a melhor recompensa para o meu trabalho, de sentir, tá dando tudo certo, vai funcionar, vai fluir. Isso foi muito legal. O nosso sonho estava cada vez mais perto de se tornar realidade. E assim, depois de quase um ano de dedicação, muito estudo, ensaios intensos e muita criatividade para arrecadar fundos, nós estávamos prontas para embarcar. A preparação no Brasil foi tão importante quanto a viagem em si. Eu quero agradecer aqui imensamente a todas as pessoas que acreditaram no nosso sonho e que contribuíram de uma forma ou de outra para que isso tudo se tornasse realidade. No próximo vídeo da série, vocês vão embarcar literalmente conosco. Eu vou mostrar para vocês a nossa chegada na França, as famílias que nos acolheram e a nossa visita à fábrica de harpas Camac. Tá incrível, não percam! Se você gostou de conhecer os bastidores dessa jornada, deixa seu like, deixa seu comentário, conta aqui pra mim o que mais chamou sua atenção. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos capítulos dessa aventura incrível. Te vejo lá!